Graça e paz, você meu querido, você minha querida, um grande abraço. Você seja todos bem-vindos. E que a nossa mensagem de hoje é, amados, o tema de hoje é: a igreja é fundamental. Então hoje eu quero falar um pouquinho, compartilhar com vocês o papel da igreja e como é bom nós temos uma igreja para congregar. Então nós vamos falar hoje, o nosso tema de hoje é: a igreja é fundamental. A igreja é fundamental na vida de um ser humano, na vida de um cristão e de toda criatura. Tá bom? Então, pega a sua Bíblia aí, acompanha aqui os versículos, acompanha essa mensagem aqui até o final. Você também pode se inscrever no canal no YouTube. Procura lá Evangelista João Mesquita, o Mensageiro do Reino. Você também quer nos acompanhar também, quer nos seguir também aqui nas redes sociais também, amados. Também aqui pelo Facebook, pelo Instagram, também lá no TikTok. Seja bem-vindo. Também você que nos acompanha pelos podcasts Spotify também. Seja bem-vindo. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Então, a mensagem de hoje é, queridos: a igreja é fundamental na vida de uma pessoa. Portanto, eu quero meditar com vocês Carta aos Hebreus, capítulo número 10, verso número 25. Vamos meditar aqui nesse verso que diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros. E ainda mais, que vocês veem que um dia está chegando. Então, aqui a carta aos Hebreus, o autor a carta aos Hebreus, ele vai exortar e orientar que nós precisamos seguir. Nós precisamos fazer parte de um corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo. Então, a igreja física tem um papel fundamental na nossa vida, na manutenção e no desenvolvimento da nossa fé. O papel da igreja é fundamental. Quando essa carta aqui, quando essa epístola foi escrita aos Hebreus, muitos judeus estavam deixando de se reunir como antes. Muitos judeus estavam deixando de se reunir como antes, ou seja, nos primeiros dias depois da ascensão do Senhor Jesus aos céus, como está em Atos dos Apóstolos. Muitos começaram a abandonar a igreja. E os motivos dessa ausência era o medo de se expor às duras perseguições da época e a recusa de alguns em misturar com os gentis, se misturar com aqueles que não eram judeus. Olha isso, amados. Além disso, havia a má influência daqueles que ameaçavam a ideia de que não era necessário se reunir. Olha isso, parece os dias de hoje que nós estamos vivendo. Parece os dias de hoje que nós estamos vivendo. Contudo, nenhuma circunstância é justificativo para um cristão abandonar o seu dever de congregar e deixar de receber instrução e fortalecimento espiritual. É engano pensar que a participação nos cultos e o envolvimento nas atividades evangelísticas são dispensáveis, pois é assim que interagimos uns com os outros e nos estimulamos espiritualmente. Erra quem acredita que pode caminhar na fé isolado de todos os outros. Erra na fé. Quando alguém pensa dessa forma, está errando, rejeitando a determinação de Deus e também a igreja, que é a noiva do Senhor Jesus. Portanto, eu quero meditar aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, a partir do verso 42, que vai dizer
que a igreja primitiva, a igreja de Cristo, a igreja quando os apóstolos se reuniam, aqueles que se reuniram juntos, diz assim: e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Isso aqui, meus amados, era uma igreja naquela época, cerca de 3.000 pessoas, mais de 3.000 pessoas. Perseveraram na doutrina dos apóstolos. Aquelas quase 3.000 pessoas não apenas se juntaram às outras fisicamente, mas também compartilharam da mesma fé, do mesmo Espírito e do mesmo propósito. De igual modo, as pessoas cheias do Espírito Santo podem ter opiniões e pensamentos diferentes, isso é normal. No que diz respeito ao assuntos seculares, mas jamais divergem a discordar ou discordam entre si quanto à direção de Deus. Portanto, a igreja física, tem um papel fundamental de um lugar para nós congregarmos. Tem um papel fundamental na nossa caminhada cristã. E meditando aqui na carta aos Hebreus, tem muita coisa para nos ensinar. Tem muita coisa para nos ensinar que nós precisamos absorver e precisamos colocar em prática. Precisamos colocar em prática aquilo que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. Obedecer a Ele, obedecer os seus mandamentos, obedecer os seus ensinamentos. Então, aqui em Atos dos Apóstolos, nós vemos aqui que a igreja de Cristo, ela se reunia no partilhar do pão, nós vemos aqui no verso 42 de Atos 2, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Isso aqui, meus amados, é unidade, é fortalecimento. Nós fortalecemos uns aos outros. Nós crescemos na fé. E nós vamos meditar um pouquinho também, mas eu vou deixar um pouquinho lá para frente. Vai estar no nosso... Vai estar aqui no nosso... Vamos meditar nesse tópico aqui que é muito importante. Eu creio. Aqui o partir do pão. Mas olha, a partir do verso 46 e 47, mas eu quero meditar do 43 até o 47. Porque a palavra de Deus vai dizer: e em todas as almas, e em toda a alma havia temor. Olha isso. Temor que falta nos nossos corações. Temor a Deus. Temor. Havia, e em toda a alma, ou seja, em todos, havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Ou seja, Deus estava operando através dos seus filhos, através dos seus servos, os apóstolos. Sinais, prodígios e maravilha. Nós vemos, se você meditar no livro dos apóstolos, Atos dos Apóstolos, em Atos dos Apóstolos, livro de Lucas, do apóstolo Lucas. Então, meus amados, nós vamos ver o que Deus fazia e o que Deus pode fazer hoje ainda. Deus fez, Deus faz e Deus vai continuar fazendo. Por que que Deus não tem usado as pessoas como usou naquela época? Porque naquela época nós vemos aqui, logo no verso número 43 de Atos 2, temor. Nós temos perdido a essência do verdadeiro evangelho. Nós temos perdido a essência da comunhão, do partir do pão, nas orações, na união uns com os outros, fortalecendo uns aos outros. Isso está faltando à igreja moderna. A igreja moderna, amados, precisa de mais temor no coração, de mais reverência para fazer aquilo que glorifica o nome do Senhor, que faz as coisas com excelência. E no verso 44 vai dizer: e todos os que criam estavam juntos
e tinham tudo em comum. Olha isso, tudo em comum. Tinha o mesmo foco, o mesmo objetivo. Verso 45. E vendia suas propriedades e bens, e repartia com todos, segundo cada um havia a necessidade. Então o que acontece? As pessoas ajudavam umas aos outros, nas suas necessidades. Não existia a alvareza, não existia ali o ciúme. Elas ajudavam umas às outras na necessidade de cada uma delas. Isso é a igreja é a união, a igreja é o corpo, e o corpo tem que andar sempre junto. Era a união, nós vemos aqui o amor. E no verso 46 vai dizer: e perseverando unânimes todos os dias no templo. Olha isso, todos os dias no templo se reuniam todos para adorar o Senhor, para buscar seus conselhos, para buscar fortalecimento. Aqui era uma igreja que dependia somente do Senhor, que dependia do Senhor, que dependia totalmente do Senhor, pobres de espírito, necessitados, e tinham prazer não de ir para a casa de Deus, se reunir como igreja, somente como fosse um clube, como se fosse algo corriqueiro. Não. Aqui diz que eles tinham prazer, perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa. Comiam juntos, com alegria, singeleza de coração. Olha isso aqui como a nossa igreja do dia de hoje. Nós, amados, todos nós somos a igreja. Aqui é a igreja de Jesus. Nós somos a igreja do Cordeiro, nós somos a igreja de Jesus. Mas a igreja precisa viver isso novamente. Viver isso novamente. Não por pesar, mas com alegria, como diz aqui a palavra. E no verso 47 vai dizer ainda: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Olha isso. Todo o povo, as pessoas percebiam e eram tocadas por aquele movimento do Espírito de Deus sobre a igreja. E continua: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Havia salvação, havia mudança, havia transformação na vida das pessoas, e elas eram todas cheio da plenitude do Espírito Santo. Então isso aqui, meus amados, é algo maravilhoso que nós precisamos conhecer. Nós precisamos conhecer. Então eu quero agora convidar vocês para nós ir para Efésios, capítulo 5. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. A partir do verso de número 25. Aqui a Bíblia vai dizer que faz aqui o apóstolo Paulo uma comparação do casamento, que também vale para o casamento, para a igreja. Por isso que o papel da igreja é fundamental na nossa vida. Por isso que é importante nós termos um lugar para congregar. Por isso é importante nós fazer parte dessa unidade. Nós precisamos fazer parte desse corpo de Cristo, para nós continuarmos fortalecidos e fortalecendo uns aos outros. Aqui Paulo ele escreve, vou meditar na versão atualizada. Aqui a partir do verso 25. A partir do verso 25. A palavra de Deus vai dizer, a Bíblia vai dizer que marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Olha isso aqui, olha a comparação. Ele faz aqui
uma comparação, uma analogia aqui. Ele faz de como a igreja deve caminhar, como deve conviver, como deve seguir. E ele vai dizendo, verso 26, e fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com sua palavra. Com sua palavra. Verso 27, e fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. Olha isso aqui. Portanto, eu aprendo aqui com esses textos. Ele faz aqui uma comparação, né, o texto sagrado aqui, a um casamento bem sucedido. Quando nós andamos em união uns com os outros, e ele usa também a mesma expressão que é direcionado para um casamento entre um homem e uma mulher. O texto sagrado aqui diz: o amor corresponde a respeito. O amor corresponde a respeito. Consideração, renúncia e entrega está aqui no verso 25. Isso significa que dentro do matrimônio, tanto o homem quanto a mulher têm as suas responsabilidades e também as suas necessidades. Isto é, ambos precisam de respeito, de amor. Mas se uma das partes falharem, olha isso aqui, se uma das partes falharem em um desses quesitos, o relacionamento fica o quê? Prejudicado. E assim somos nós dentro da igreja, fazendo parte do corpo de Cristo. Quando nós falhamos, os outros são prejudicados. Quando uns irmãos falham, nós somos prejudicados. Quando nós falhamos, o corpo é prejudicado. Então o que acontece? Aqui ele faz aqui essa alusão para a gente tentar entender que um casamento, para ser bem sucedido, ele precisa de empenho, ele precisa de ingredientes, e assim a mesma forma é a igreja de Jesus. Nós, queridos, por isso que nós precisamos fazer parte de uma igreja, nós precisamos congregar, nós precisamos ter um lugar para partilhar o pão, orarmos juntos, louvar o Senhor juntos, crescermos todos na graça juntos. E aqui ele vai dizendo que isso é essencial na vida de um cristão. Isso aqui é essencial, a igreja é essencial, é fundamental na vida de um ser humano. Partilhando do pão, fortalecendo-se uns aos outros, crescendo na graça, no conhecimento, e assim, para que venha a haver e dar bons frutos todos nós. Então nós vemos aqui que há o quê? Há o quê? Responsabilidades. Há responsabilidade sobre as nossas vidas, de cuidarmos uns aos outros dentro da igreja. Porque se nós não fizermos isso, nós tornamos o quê? Um peso uns para os outros. E aí, meus irmãos, começamos a prejudicar uns aos outros. E aí, hoje, nos dias de hoje, nós sabemos que as pessoas querem congregar em casa, não querem mais fazer parte da denominação, não querem ouvir a palavra de exortação para curar, para nos libertar, para nos salvar, para nos fortalecer. Não, vou ficar em casa, não preciso de um corpo, eu não preciso congregar numa igreja. Não é isso que Deus ordena. Não foi isso que Jesus ensinou aos seus discípulos. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Portanto, isso é um caminho de erro quando você não tem uma igreja para congregar. Se você não toma Santa Ceia todo mês. E mesmo assim tem pessoas que vão uma vez por mês só tomar a Santa Ceia. Não frequenta a igreja do Senhor, não faz parte, não acessa o coração dos irmãos para saber se ele está bem, se ela está bem, saber se eles precisam de algo, se eles precisam de um conselho, se eles precisam de alguma coisa. Porque hoje é tudo muito superficial, é muito robotizado. Ouvimos a mensagem, já saímos correndo. Nem procuramos conversar com nossos irmãos que estão ali conosco, para saber se ele está bem, se ele está precisando de algo. É assim. É a
correria do dia a dia. É dessa forma. Então, queridos, é algo que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que esses hábitos têm que ser mudados em nós. E eu quero também ir para Apocalipse. Deixa eu pegar aqui. Apocalipse. Capítulo número 21, verso número 2. Apocalipse. Vamos lá para o livro das Revelações. Capítulo 21, verso número 2. Capítulo 21, verso número 2, que vai falar sobre a nova casa. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. O novo céu e a nova terra. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Essa noiva que se fala aqui, somos nós, a igreja. Somos nós, a igreja. Somos o corpo de Cristo. Portanto, meus amados, a nova Jerusalém, depois de ver um novo céu e uma nova terra, o apóstolo João vê também a cidade santa, a nova Jerusalém. É uma cidade edificada não por mãos humanas, e muito menos por mãos angelicais, mas pela própria mão de Deus. Como está na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Deixa eu pegar aqui. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso de número 10 ao número 16. Olha só, carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 10 ao verso 16. Vai dizer assim: porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu. A cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Preste atenção na sua casa, na sua morada. Verso 11. Pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais, e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem, que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram, cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas viram de longe e ficaram contentes por causa dela. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo, ou seja, forasteiros. Nós não fazemos parte desse mundo, mas nós precisamos fazer parte de um corpo. Nós precisamos fazer parte de uma denominação do corpo de Cristo. Verso 11. E aqueles que dizem isso mostra bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmo. Uma pátria para si mesmo. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído, voltar para trás, mas sim, como Paulo diz, prosseguindo para o alvo. Se quisesse, teriam a oportunidade de voltar, mas pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque eles mesmos preparou uma cidade para eles. Resumindo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por isso Deus tem um lugar preparado. Não se trata de uma fantasia, meus amados. Não se trata de uma fantasia ou de um conto de fadas. Não se trata disso. Não se trata disso. Ela já é uma realidade para aqueles que têm vivido a fé
no Deus vivo. Essa cidade aguarda por todos os que têm vencido o pecado, o mundo e a si mesmo. Essa cidade aguarda por todos aqueles que já venceram o pecado, que vencem o pecado, o mundo e a si mesmo. Por isso, o autor da Epístola aos Hebreus, ele escreve aqui em nome de todos os santos, dizendo: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura, como está a carta aos Hebreus, no capítulo 13, no verso 14, que diz assim, 13, verso 14, que diz assim: porque neste mundo não temos nenhuma cidade que dure para sempre, pelo contrário, procuramos a cidade que virá depois. Aqui está falando da nossa cidade, da Nova Jerusalém, a nossa nova casa, meus amados. E a condição para morar neste lar celestial é ser uma nova criatura. A condição, vou repetir, a condição para morar neste lar celestial é ser uma nova criatura em Deus. É ser uma nova criatura, e isso só é possível por meio do novo nascimento. Do novo nascimento, conforme as palavras do Senhor Jesus no Evangelho de João, no capítulo 3, do verso 7. No capítulo 3, do verso 3 ao verso 7. Olha o que Jesus falou para Nicodemos. Quer morar na Nova Jerusalém? Precisa fazer parte de uma igreja. Precisa ser batizado, precisa se arrepender dos pecados, precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador e seguir seus ensinamentos. Vencer o pecado, o mundo e a si mesmo. Quer morar na Nova Jerusalém, na cidade santa, cidade de Deus, que Deus criou para nós? Há um preço a se pagar. Há um preço a ser pago. Jesus pagou o preço para nos libertar. Agora precisa nós renunciarmos a nós mesmos. Renunciar o mundo, renunciar o pecado, para sermos salvos. Para nós chegarmos e termos no nosso lugar preparado como Jesus preparou. Olha o que Jesus falou a Nicodemos aqui no capítulo 3 do Evangelho de João, a partir do verso 3. Jesus falou aqui uma conversa entre Jesus e um fariseu chamado Nicodemos. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Olha quanta ignorância. E no verso 5 Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E no verso 6 vai dizer: quem nasce do Pai, de pais humano, é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser da natureza espiritual. Olha aqui, coisa mais interessante que Jesus está falando. No verso 7, por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Então, meus amados, Jesus estava falando aqui de algo que a igreja de hoje ela precisa conhecer isso. No verso número 3, quando Jesus fala do novo nascimento, do ponto de vista espiritual, todo ser humano nasce degenerado devido ao pecado. Todos nascem degenerados devido ao pecado. Por isso a sua inclinação são o quê? Contrária a Deus. São contrárias a Deus. Por essa razão é necessário haver um novo nascimento, a fim de que ele adquira uma nova natureza, com desejos, com intenções, interesse e reações voltadas para o reino dos céus. Não é celestial, mas não é terreno, mas é celestial. Isso aqui nós precisamos compreender o que Jesus está falando a Nicodemos, um fariseu, um mestre da lei, alguém que era estudioso da palavra, conhecia a palavra, mas tinha algo que ele não conhecia, que era as verdades de Deus, o que Deus estava falando através da própria palavra. E Jesus veio revelar a ele, a palavra se revelou a Nicodemos, o próprio Jesus se revelou a Nicodemos. Então, meus amados, Nicodemos aqui desfrutava das vantagens proporcionadas pela filiação abraâmica
né? Que todo judeu dizia, não, nós somos filho de Abraão. Por seus conhecimentos e por suas influências religiosa e social. Porém, tudo isso era o quê? Insignificante. Jesus falou para ele claramente, isso era algo insignificante. Pois, perante o nosso Pai, o nosso Deus, ele não passava de um homem perdido em seus pecados. Entretanto, ao contrário dos seus pares, ele demonstrou não ter consciência obstruída para conhecer isso. Você vê que ele, José de Arimateia, eram fariseus, eles eram discípulos de Jesus, se tornaram discípulos de Jesus, digamos, oculto, aqueles que acompanhavam Jesus só de longe, porque eles tinham medo da oposição do partido que eles viviam, da seita religiosa que era o fariseísmo. Portanto, eles sepultaram o corpo de Cristo. E a tumba era de um deles. Então o que acontece? Veja o tamanho da responsabilidade que é, amados, nós conhecemos os princípios de Deus. Porque Nicodemos aqui, nessa conversa com Jesus, no verso 4, nós vemos aqui que ele era um homem ignorante. Ele conhecia, amados, como nos dias de hoje, a igreja de hoje, é ignorante em conhecer os princípios, em conhecer o que Deus quer falar através da mensagem. E aí sai falando, pregando tudo aquilo que é simplesmente um conhecimento que ele criou em si mesmo, pensamentos. Não fala coisa com coisa, não fala pela boca de Deus, fala pelas suas próprias ações e reações humanas. E aí vai matando a fé das pessoas. Isso é muito perigoso. Essa palavra, ela pode tanto salvar como ela pode matar. Se eu usar essa palavra, como usar numa pregação na igreja, falar coisas que não contradiz com o que está aqui, com o princípio de Deus, com a verdade de Deus, com a justiça de Deus, quantas pessoas vão para o inferno? Devido à nossa falta de preparo, falta de comunhão com Deus. Portanto, bem claro que nessa conversa entre Jesus e esse fariseu Nicodemos, o mestre de Israel, o mestre da lei, ele era totalmente ignorante na espiritual. Ele não tinha comunhão com Deus, ele só conhecia a palavra, só a letra. E a letra, o próprio Jesus disse, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se o mais ilustre membro do Sinédrio judaico não entendia sobre o preceito fundamental da salvação, que era Nicodemos, o novo nascimento, o que podia se esperar dos demais pessoas daquela época. Olha que perigoso. O homem natural não consegue perceber as questões divinas. O homem sem o Espírito Santo não pode conhecer e nem pode perceber as coisas celestiais, os princípios de Deus, a comunhão com Deus. Não pode. O homem sem o Espírito Santo, que Jesus estava falando sobre o Espírito Santo, meus amados, o homem não pode conhecer. Não pode. O homem natural não pode perceber as questões de Deus, as questões divinas. Mas aqueles que nascem do Espírito de Deus, sim. Agora presta atenção. Pois possui não apenas o entendimento e o discernimento da sua vontade, mas também pode para praticá-las. E eu quero meditar com vocês em 1 João. Em 1 João, no capítulo 2, verso 27, carta do evangelista João, do apóstolo João. No capítulo 2, no verso 27, olha o que a palavra de Deus vai falar. Carta de João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 27. Olha o que a palavra de Deus vai dizer.
Mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine. Presta atenção nisso aqui. A respeito de tudo. E os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeça aos ensinamentos do Espírito e continue unido com Cristo. Então, meus amados, eu lembro agora claramente de uma visão que o Senhor me deu um tempo atrás, que eu deveria tomar muito cuidado com os estudos que eu andava fazendo. Nada contra os estudos. Todo dia, querido, é dia de você se renovar. Devemos sempre estar estudando, buscando conhecimento, mas principalmente buscando o Espírito Santo, buscando a Deus, o que Deus quer falar conosco, o que Deus quer falar, se revelar através da sua palavra. E o Senhor me falou claramente, tome cuidado. E Ele me mostrou duas bússolas. Bússola significa que é algo que se usava muito na era medieval, se usa no dia de hoje, como GPS, para ter um norte, ter um rumo, chegar a um destino. E o Senhor me mostrou duas bússolas. E Ele falou, tá vendo essas duas bússolas? E eu perguntei mais o que significa as duas bússolas. E o Senhor me revelou. Uma representa a palavra, meu filho. E a segunda é o Espírito Santo. Nada fora disso, tome cuidado. Tome cuidado. Porque até aquilo que nós estudamos hoje, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, que é no meio do disfarce é que nós vamos junto com a boiada para o abatedor. Então, Deus me revelou que eu precisava tomar mais cuidado com os ensinos que eu andava estudando. Teologia, aprofundado, buscando muito conhecimento teológico e esquecendo da palavra, esquecendo da comunhão com Ele. E Deus fala conosco, meus amados, porque Deus não quer que os seus filhos se perdam, ou que ande num caminho errado, um caminho torto. Não, Deus quer um caminho reto, estreito, a porta é estreita. Esse é o caminho que nos leva à salvação. E aqui o apóstolo João, quando ele escreve aqui, quando ele diz aqui, a sua unção vos ensina todas as coisas, quando ele fala do Espírito Santo, quando ele fala acerca do Espírito Santo, o Espírito Santo é o mestre do ensino. Ele é o mestre do ensino. Ele dá o espírito de sabedoria, de conselho, de mestre. Ele tem tudo o que nós seres humanos precisamos para conhecer a verdade de Deus. A palavra revelada, a palavra rema, que dizemos assim, uma revelação de Deus, é o Espírito Santo. Portanto, meus amados, ele é mestre. Ele sabe tudo. Ele tem todo o conhecimento. Ele é o Espírito do próprio Pai, do Deus Altíssimo, Deus vivo. E ele também é o Espírito do próprio Jesus, o Salvador e Senhor da humanidade. E assim, meus amados, ninguém se submete à sua direção. Ninguém que se submete à sua direção será conduzido a um caminho de erro. Não será conduzido a um caminho de erro. Porque o Espírito Santo, ele tem todo o conhecimento. Ele sabe todas as coisas. E ele vai nos levar ao caminho da verdade, cada vez mais para próximo de Deus. Então, entenda que a igreja, o papel da igreja é fundamental nas nossas vidas. Mas não é só congregar na igreja, é ter comunhão com Deus, como o Espírito Santo está falando conosco. Precisa ter comunhão com Ele, conhecer Ele, saber quem é Ele. Ele é uma pessoa, falar assim bem direto, uma pessoa. E essa pessoa do Espírito Santo, ele é Espírito. E que nós, amados, precisamos entender e compreender que ele tem sentimentos. Que ele tem sentimentos. Ele nos ouve. Antes de nós falarmos, ele já sabe o que vai sair daqui de dentro. Portanto, nós precisamos tomar muito cuidado, meus queridos. Precisamos tomar muito cuidado. Por isso, aquele que tem o Espírito de Deus recebe poder para vencer o mal e a si mesmo. Vencer o mal, que é o mundo,
é o maligno, mas a si mesmo, a sua própria natureza. Além da sua perfeita influência, a santidade, a justiça e a obediência absoluta ao Senhor Jesus. João 14. João 14. 26. João 14, 26. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer conosco. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembre de tudo o que eu disse a vocês. Olha isso aqui. Portanto, queridos, esse que vai nos ensinar todas as coisas é o Espírito Santo de Deus. O ensino da palavra de Deus se torna eficaz com a ação do Espírito Santo. É Ele quem promove o arrependimento no nosso ser, desperta a fé em nós, revela as Escrituras Sagradas a nós, ilumina a nossa mente, preserva a instrução, encoraja para agir e fortalecer nos momentos difíceis. É Ele. Essa manhã, acordei desanimado, sabe, assim, indisposto. E na hora que eu fui no banheiro fazer as minhas necessidades, eu falei e olhei para o alto e falei: Pai, Senhor, eu me sinto assim, estou cansado, me sinto deprimido hoje, me sinto um pouco estranho, mas a Tua palavra diz que é na fraqueza que o Teu poder se aperfeiçoa. Renova minhas forças, Senhor. E na hora que eu me sentei aqui para compartilhar com vocês essa mensagem, eu me sinto totalmente revigorado. Louvado seja o nome do Senhor, porque bendito seja o nosso Deus, porque Ele é fiel e justo, meus amados, para nos iluminar como o Espírito Santo está nos iluminando. Então, nos momentos difíceis, mas sem o Espírito Santo, ninguém consegue suportar lutas e perseguições e permanecer firme na fé. Ninguém consegue, meus amados. Ninguém consegue, portanto nós precisamos, a igreja precisa do Espírito Santo. O papel da igreja é fundamental, tem um lugar para nós congregarmos, estar unidos. Mas precisamos do Espírito Santo nos guiando, nos direcionando, nos ensinando ao caminho da verdade. E para nós terminarmos, irmãos, eu quero voltar no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso de número 5, algo que nós precisamos. Evangelho de João, capítulo 3, verso número 5. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. E Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Louvado seja o nome do Eterno. Então, meus amados, a água e o Espírito, Jesus falou claramente sobre isso aqui. A água e o Espírito. A água era fundamental nos rituais de purificação dos judeus, mas seu efeito era limitado, pois não conseguia lavar a alma do pecador e dos desejos impuros. Embora seja o alimento básico do batismo nas águas, ato de quem arrependido deseja começar uma nova vida, por si próprio não é suficiente para operar o novo nascimento. Para que esse milagre ocorra, é necessário haver o quê? A presença do Espírito Santo. É necessário a presença do Espírito Santo, que é o agente essencial desta ação divina, da ação de Deus na vida de um ser humano. Ele é a fonte de água purificadora que jorra para a vida eterna, como está no Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 14. O Espírito Santo, a poder transformador para aqueles que desejam nascer de Deus e viver conforme a sua verdade. Não pode entrar no reino de Deus, amados,
não pode entrar no reino de Deus, amado. Está na parte B do verso 5. Isso significa que somente aquele que possui a identidade espiritual com o Senhor Jesus, com Deus, terão prazer no céu. A maior e mais completa de todas as bênçãos. Aqueles que são carnais, consideram, aspiram e se realizam com questões terrenas. Mas os nascidos de Deus, eles vivem como se o reino dos céus já começasse aqui na terra. Já começou aqui na terra para mim, eu creio que deve começar para você também. Começou para nós aqui. Por quê? Tamanha a sua afinidade com o Senhor, estes, embora vivam no mundo, nós estamos aqui ainda no mundo, não se encantam com os prazeres mais desse mundo, mas se regozijam com as questões espirituais. Olha isso, como isso é forte. Portanto, o que acontece? Há uma mudança radical na vida de um ser humano quando ele é uma nova criatura. Ele nasceu da água, mas também nasceu do Espírito. É uma nova criatura. E no Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 14, a palavra de Deus vai dizer: nunca terá sede. O mundo e seus deleites, aqui vai falar, representa a água física, pois da mesma forma que a água sacia a sede temporariamente, o mundo, embora seja atrativo, com seus aparentes encantos, proporciona alegria passageira e aprisionamento. Diante disso, aqueles que vivem na dependência da água deste mundo possuem o quê? Alguns momentos prazerosos, mas junto com eles vem sempre a desilusão e a dor. O Senhor Jesus mostrou aqui a Nicodemos, e ele mostrou também aqui agora, ele está mostrando a mulher samaritana. Ele está mostrando aqui o contraste entre essa água e a água viva. Enquanto a água que este mundo oferece é passageira e ilusória aos olhos humanos, à natureza humana, a satisfação proporcionada por Deus é eterna e perfeita. Isso significa que aqueles que mantêm um relacionamento com o Senhor recebem valorização, respeito, auxílio e o maior anelo da alma, o céu após a morte, com certeza. Louvado seja o nome do Senhor. E dessa forma, essas pessoas jamais desejarão beber de outra água, pois são plenamente supridas pela fonte de águas vivas que jorra em seu interior. Amar, chorei, calamai. Porque Deus, amados, é um Deus que dá a cada um, daquele que tem sede, daquele que tem fome e que tem sede por Ele, mas também tem sede de justiça. Sede de justiça, que eu falo, não é justiça própria do humano, mas é a justiça divina, é a justiça de Deus. E isso, amados, é algo que você precisa colocar no teu coração, que você precisa de renovação. Você precisa de beber da água que Jesus nos dá. É a água da vida, que é a água do Espírito. Água que jorra para toda a eternidade. E no seu interior fluirá um rio de águas vivas. Isso quer dizer que cada vez mais você vai querer permanecer nos caminhos do eterno. Cada vez mais você não quer os deleites do mundo, porque você já sabe que as coisas do mundo é passageira e você já não quer mais nada passageiro, você quer algo eterno. Então você vai olhar para o céu. Você já está aqui na terra, se deleitando das coisas celestiais, mesmo aqui na terra, porque você sabe do que lhe aguarda e do que lhe espera. Portanto, abra o seu coração hoje, abra a sua mente, diga ao Senhor Jesus: Senhor, eu quero ser renovado. Senhor, eu quero ser renovado pelo Teu Espírito. Senhor Jesus, eu quero ser renovado pela Tua Palavra. Senhor Jesus, eu quero ser transformado, Senhor, pelo Teu Espírito, e a Tua Palavra seja revelada na minha mente, no meu coração, no meu espírito, Senhor.
ao meu espírito, Senhor, que ela entre, Senhor, para dividir, como está a carta aos Hebreus. Ela faz uma divisória ali, ela vai dividindo ali, entre a alma, espírito, medula, vai tirando tudo, queridos, que não provém de Deus. Ela faz o quê? Então hoje peço, Senhor, eu quero hoje ser separado, mesmo estando nesse mundo, Senhor. Eu quero ser alguém, Pai, que realmente tem intimidade contigo, que tem comunhão com o Senhor, que ama estar na tua presença, ama viver em comunhão contigo, Pai, continuamente. Receba isso, peça em nome de Jesus. Essa é a vontade do nosso Deus, que todo ser humano chegue-se a Ele com humildade, sabendo que nós somos fracos e que Ele é grande, que Ele é forte, Ele é soberano. Eu contei o testemunho. Eu acordei pela manhã desanimado, sem forças. Mas eu sei qual é a fonte que me alimenta. A gente só precisa declarar a palavra. Eu declarei na palavra. Senhor, eu confessei primeiro a minha fraqueza, reconhecendo que eu sou fraco, mas sabendo de quem eu sirvo, de quem é o meu Deus, de quem é o meu Pai, de quem é a fonte que jorra para toda a eternidade. Eu falei, Senhor, me sinto cansado. Senhor, me sinto... É uma conversa franca com Deus. Isso significa que eu tenho intimidade com Deus. Não quer dizer que eu seja melhor do que as pessoas. Não. Do que você, não. Estou falando que eu me reconheço como uma pessoa dependente do Senhor. E eu falei, Pai, eu me sinto totalmente cansado. Eu me sinto, hoje, Senhor, triste. Algo dentro de mim, Senhor, que questiona. Eu sei que é a minha carnalidade ou é algo exterior que está tentando me oprimir. Mas, Senhor, a Tua palavra também diz que é na nossa fraqueza que o Teu poder se aperfeiçoa. Eu fiz o quê? Declarei a palavra. E eu falei, e eu pedi, Senhor, em nome de Jesus, renova minhas forças, por amor do Teu nome. E Ele me renovou. Ele me renovou. E eu estou aqui compartilhando com vocês. Eu estou revigorado, ou seja, o bálsamo de vida desceu sobre a minha vida. Para me fortalecer, para continuar. Porque eu sei da fonte que eu devo me alimentar, é celestial e não terrena. Poderia talvez procurar tomar vitamina C, digamos, não é assim? Quando nós sentimos cansados. Vou tomar uma vitamina C para me dar energia. Não. Eu sei da fonte, amado. Não que a vitamina de vez em quando é necessária para o nosso corpo físico. Mas nós sabemos de onde vem, é lá do alto. Portanto, é a palavra declarada. Quando você está sobre uma palavra, receba. Jesus disse bem claro, tudo que pedir em meu nome, crendo, ordenará aquela montanha. Jesus está falando que é um monte aqui, uma montanha. Jesus está falando que é o que impede de nós avançarmos. Vai sair do meio e a promessa vai chegar. Nós vamos alcançar. Isso significa que é fé. Fé colocada em ação para receber o melhor de Deus. Porque o melhor de Deus já aconteceu. Corrigindo aqui as minhas palavras. O melhor de Deus já aconteceu. Foi Jesus crucificado naquela cruz para nos salvar, foi o melhor de Deus. Nada melhor do que isso virá. Esqueça o que pode vir, é sempre as promessas de Deus se renovando a cada manhã sobre as nossas vidas. Portanto, Jesus, ele fez o melhor, Deus fez o melhor para nós lá na cruz do Calvário. Jesus crucificado, morto, sepultado, mas também hoje ressuscitado, hoje ele vive. Portanto, você pode crer nas promessas dele, você pode descansar nele, esperar nele, que ele tem algo para a sua vida, para que você continue fiel às suas promessas. Amém? Convido os irmãos, a você que entrou agora aqui, para nós orarmos, que você possa também acompanhar lá às 20 horas, lá no canal no YouTube. Procura lá no YouTube. Evangelista João Mesquita, o Mensageiro do Reino. Se inscreve lá no canal, acompanha. Ela vai aqui, a mensagem completa para você acompanhar. Amém? Em nome de Jesus, às 20 horas lá no YouTube. Pai, graça nós te damos, Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer por esse momento, Pai, tão precioso de palavra, momento de aprendizado, momento, Senhor, de fortalecimento, Senhor, na tua mensagem, naquilo que o Senhor queria falar conosco através dessa mensagem. Pai, em nome de Jesus nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, tenha cada vez mais, Senhor, misericórdia de nós, que nós, Senhor, estejamos dispostos, Senhor, a ir à tua igreja, buscar uma igreja para congregar, ter um lugar para levar a nossa família, Senhor. Ter um lugar, Senhor,
reservado para nós, Pai, com o nosso nome escrito no livro da vida, Pai. É isso, Senhor, que nós te pedimos. Renova-nos pelo poder da tua palavra, Senhor. Renova-nos, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo. E essa água, Senhor, que a palavra de Deus diz, ó Pai, é a renovação da alma, é a renovação do espírito, é a renovação da mente, Senhor, transformada pelo poder e pela tua misericórdia divina. Em nome de Jesus, Pai, perdoa, Senhor, nossos pecados. E nós confessamos, ó Deus, que nós somos pecadores, somos necessitados, dependendo do Senhor para todas as coisas, porque tudo vem de ti. Isso nós cremos nessa verdade. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, mas venha o teu reino, Senhor. Faça em nós o teu querer, faça a sua vontade, porque nós sabemos que a tua vontade é boa, é perfeita e ela é agradável. E em nome de Jesus, Pai, que cada um daqueles, Pai, que acompanha essa mensagem, que o Senhor possa, Pai, derramar muita graça sobre a vida deles, que o Senhor traga cada um deles ao arrependimento, e que o Senhor traga a eles a renovação hoje nesse dia, e que eles procurem, Senhor, em nome de Jesus, que eles tenham força, que eles tenham vontade, Senhor, de encontrar uma igreja, Pai, para congregar, para que seja batizado nas águas, e também, Senhor, que ele seja renovado pelo teu Espírito Santo, e que eles venham ter comunhão com o Senhor. É isso, Pai, que nós te pedimos, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor, e amém. Que o grande amor de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré e a doce consolação do Espírito Santo esteja não somente conosco hoje, mas para todos sempre. Vocês digam amém. Que Deus o abençoe, que Deus te guarde, abraça a todos vocês e obrigado pela companhia de cada um de vocês, em nome de Jesus.